Fala galera, nesse vídeo vamos demonstrar o teorema do ponto fixo de Brouwer, beleza? Primeiro, antes de anunciar o teorema, né, seja B a bola unitária fechada aqui do Rn, né, o conjunto do x em Rn, tal que norma de x é menor ou igual que 1. Então o teorema do ponto fixo de Brouwer, ele diz que toda aplicação contínua da bola unitária fechada B em si mesmo tem um ponto fixo. Ou seja, ele quer dizer que se você tem uma aplicação contínua F da bola na própria bola, então vai existir um X na bola, tal que F de X é igual a X. Certo? Existe o ponto fixo. Se vocês já conhecem o teorema do ponto fixo de Banach, vocês com certeza veem um pouco de semelhança, né? Só que a hipótese aqui do teorema do ponto fixo de Brouwer é um pouquinho mais fraca, porque lembra que a hipótese que é pedida para a função no teorema do ponto fixo de Banach é que f seja uma contração. Aqui no teorema do ponto fixo de Brouwer a gente pede apenas continuidade, tá? De fato, o teorema do ponto fixo de Banach ele vai aparecer em algum momento, né? Nós vamos precisar usar na prova que eu vou fazer. Ele já tem demonstrado aqui no canal, eu vou deixar o link no card aparecendo para quem não viu ainda. E a demonstração que eu vou fazer, ela foi retirada desse livro aqui, Aplicações da Topologia e Análise, é um livro desse professor aqui do IMPA. Esse livro, de fato, tem duas provas, tem a que eu vou fazer e tem uma outra que o autor diz que foi comunicada pessoalmente pelo professor Elon Lages. É uma prova bem curtinha, utilizando o teorema de Stokes para variedades. Então, se vocês puderem olhar esse livro, vocês vão encontrar essa outra demonstração lá que o Elon fez, né? E aí, esse teorema, ele tem algumas extensões. Por exemplo, aqui, em vez de você considerar B, você poderia considerar qualquer conjunto que é um espaço métrico homeomorfo à bola. Bem como você poderia trocar aqui a bola por um conjunto K que seja compacto e convexo. Você iria ter o mesmo resultado, a existência do ponto fixo. Em especial, em dimensão 1, quando a gente está na reta, o teorema do ponto fixo de Brouwer é de fácil demonstração, tá? De fato, a gente enuncia ele da seguinte forma: seja f de AB em AB uma função contínua, AB aqui é um intervalo da reta, tá? Então existe pelo menos um ponto fixo C em AB, tal que f de C igual a C. Ou seja, existe ao menos um ponto fixo, tá? Aqui para uma função contínua entre intervalos fechados da reta. Veja que esse daqui, ele poderia sair como corolário desse resultado aqui que eu falei para vocês, que é a extensão, né, para compactos convexos. Porque, de fato, um intervalo fechado na reta, ele é compacto e convexo. Então, seria imediato se você quisesse deduzir a partir desse resultado. Mas tem uma demonstraçãozinha bem simples aqui utilizando o teorema do valor intermediário, tá? Que é a seguinte: se você tem f de A igual a A ou f de B igual a B, então está provado, né? Seria o caso em que trivialmente a gente teria pontos fixos. Mas aí, se nenhum dos dois é cumprido, então a gente tem que f de A é maior que A e f de B é menor do que B. Então aí a gente pode definir uma nova função, φ de AB em R, contínua, né, dada por φ de x igual a x menos f de x. Então a gente tem que φ de A, isso é menor do que zero, tá? Então aqui está invertido, porque φ de A é exatamente A menos f de A, né? E a gente tem que φ de B, isso é B menos f de B, e aí pela hipótesezinha aqui, de que f de B é menor do que B, φ de B é maior do que zero. Então aqui também está invertido, aqui é maior que zero. Então, pelo teorema do valor intermediário, deve existir um C em AB tal que φ de C é igual a zero, né? Mas pela definição de φ, significa que f de C é igual a C. Lembra do teorema do valor intermediário, tá? O que é que a gente tem aqui, Para essa função φ que a gente definiu, a gente tem que o φ de A está aqui embaixo, é menor do que zero. A gente tem o seguinte, a gente tem que o φ de A, ele é menor do que zero, né? Então, está aqui embaixo. E aí a gente tem também que o φ de B, ele é positivo. Então, está aqui em cima. Então, como a função é contínua, tá? A noção intuitiva é o seguinte: como ela é contínua, em algum momento ela passa aqui pelo zero, né? Então, é exatamente isso que diz o teorema do valor intermediário, né? Vai existir um elemento no meio, né? Tal que a imagem é igual a zero. E isso significa exatamente que f de C é igual a C. O que significa que f tem um ponto fixo. Aí agora vamos passar para as ideias da demonstração, tá? Uma das coisas que a gente vai utilizar
e que não é tão bem explicado lá no livro é o teorema de mudança de variáveis, tá? Então, um dos lemas será esse daqui, teorema de mudança de variável. Seja f de U em V um difiomorfismo entre abertos de Rn, ou seja, para quem não está lembrado o que é um difiomorfismo, é uma aplicação diferenciável com inversa diferenciável, tá? Ou seja, é uma bijeção que é diferenciável, cuja função inversa é também diferenciável. Isso aqui é um difiomorfismo. E seja A subconjunto de U, tá? De modo que f de A é subconjunto de V e ambos sejam domínios limitados, né? Então, se você tiver f de A em R uma função limitada, não precisa nem ser contínua, tá? Basta ser limitada. Então, vale essa fórmula aqui de asterisco, que é a fórmula de mudança de variável. A integral em f de A, de f de x dx, é a mesma coisa que a integral em A de f composta com essa f grande, que seria o teu difiomorfismo, e aqui vezes o módulo do determinante jacobiano do teu difiomorfismo, beleza? Aí você integra dy. Em particular, se você tem que a funçãozinha f pequeno ela é igual a 1, então aqui no lado esquerdo você fica com a integral em f de A de 1 dx, e isso a gente sabe, né, por definição, que isso é o volume de f de A, né? E aí do lado direito você fica integral em 1 do módulo do determinante jacobiano de f de y, onde f é o teu difiomorfismo. Beleza? Então isso vai ser usado na demonstração já perto do final e eu vou explicar bem direitinho como é que isso é usado. A demonstração vai ter essencialmente duas partes. A nossa primeira parte, nós vamos supor inicialmente, né, que a f ela é de classe C infinito, ou seja, infinitamente diferenciável, né? Então, beleza, o argumento é por contradição. Nós vamos fazer o seguinte, vamos supor que não tem ponto fixo. Ou seja, suponhamos que f de x, isso é diferente de x, para todo x na bola, tá? Então, se a gente tem essa suposição, então isso significa que x menos f de x, isso é um vetor não nulo, né? E a partir desse vetor não nulo, vamos considerar a reta que passa por x na direção desse vetor. Então, ó, consideremos a reta x mais t, x menos f de x, isso aqui com t real, tá? Ou seja, isso aí está funcionando da seguinte forma, ó, você tem aqui a bolinha e eu tenho a suposição de que não tem ponto fixo, né? Dado aqui qualquer ponto x, você tem que f de x é diferente de x. Então, a diferença x menos f de x dá um vetor não nulo, e aí a gente considera essa retazinha aí, ó, que passa por x na direção do vetorzinho x menos f de x, né? Então, ó, aqui já geometricamente, repara que essa reta aqui, ela vai intersectar a esfera unitária em dois pontos, ó, esses dois que eu estou marcando em azul, tá? Porque essa linha de preto significa exatamente o conjunto do x que tem norma 1, né? Então, a partir da definição dessa reta, não é isso? Essa reta ela vai intersectar a esfera unitária em dois pontos, como a gente vê aqui na figurinha. E aí, como é que a gente faz para entender quem são esses pontos? E claro, ó, eu estou fazendo isso aqui, mas isso ó, é para qualquer x na bola, tá? Então, como é que eu faço para descobrir quem são esses pontos que intersectam essa reta, né, esses pontos da esfera, para cada x? Eu pego aqui essa equação da reta, tiro a norma dela e igualo a 1, né? E aí eu tento descobrir quem é o t. Ou seja, você pega lá a equação da reta, faz a norma, iguala isso a 1 e tenta achar quem é t, tá? Então aí ao invés de trabalhar aqui com a expressão de norma, vamos trabalhar com a norma ao quadrado, né? Porque aí a gente sabe que dá o produto interno e aí fica mais fácil fazer as contas. Então, ó, elevando tudo ao quadrado, norma ao quadrado, você sabe que é a mesma coisa que o produto interno do elemento com ele mesmo, né? Isso aí é igual a 1. Beleza. Aí desenvolve aí esse produto interno, né? Isso é a mesma coisa, ó, que norma de x ao quadrado
mais 2t, produto interno de x com x menos f de x. Então veja que destrinchando o produto interno, a gente tem uma equação do segundo grau em t, né? Que aí resolvendo, né, a gente vai ter, né, que as raízes, isso é igual a menos b. O elemento b, ó, é 2 vezes esse produto aqui. Mais ou menos aí a raiz do delta. O delta você sabe que é b ao quadrado, né? Ou seja, é 4 vezes o produto de x com x menos f de x ao quadrado, menos 4 vezes o nosso a, que está aqui na frente do t ao quadrado, vezes o c, que é esse módulo de x ao quadrado, menos esse 1, tá? A gente tem que pegar esse 1 e jogar lá para o outro lado com sinal negativo para a gente ter isso aqui igual a zero, né? Então, ó, 4 vezes o nosso a, que é x menos f de x em norma ao quadrado, vezes o nosso c, que é norma de x ao quadrado menos 1. Beleza? E aqui tudo dividido por 2 vezes a. Nosso a é norma de x menos f de x elevado ao quadrado. E isso aí gera duas raízes distintas, né? Como nós podemos ver aqui pela figurinha, né? Porque toca em dois pontos diferentes a esfera. Então vamos denotar por a de x. A de x aqui é real, tá? É um número real, como a maior raiz, né, daqui de cima. Ou seja, passando esse termo aqui que está embaixo multiplicando, você fica com 2 vezes a de x vezes a norma de x menos f de x ao quadrado. Isso é igual a menos 2 vezes produto de x com x menos f de x. Você pode verificar que aqui dá mais, tá? E aí você pode colocar esse 4 para fora em forma de 2, né? Ou seja, você tira a raiz do 4, que fica aqui e aqui, pondo em evidência. Então você fica 2 vezes produto interno de x com x menos f de x. E aqui você pega esse sinal, joga aqui para dentro, para poder colocar um mais, tá? Então, mais 1 menos a norma de x ao quadrado, que multiplica a norma de x menos f de x ao quadrado. E aqui nesse parênteses, como está na raiz, você coloca aqui 1 meio. Beleza, então você chega nisso aqui. Essa expressão ela tem sentido porque, como você sabe, aqui até pela própria figurinha, que você tem duas raízes, então esse discriminante aqui, ele é estritamente positivo, beleza? Então essa expressão aqui tem sentido. E vamos chamar aqui, então, essa expressão de 1. Então, por 1, segue que a de x pertence a C infinito, tá? Numa vizinhança aberta de B. E por que pertence a C infinito? É só você olhar, ó, que tudo aqui é C infinito. Isso aqui é C infinito, isso aqui é C infinito, porque a gente está na hipótese que nossa f é C infinito, beleza? E aqui, ó, como é estritamente positivo, você tem a função, essencialmente, que pega t e leva lá na raiz de t, né? Só que com t positivo. Então, ela também é C infinito. Então, mesmo o termo que está dentro dessa raiz aqui é tudo C infinito. Então, segue que essa função a de x, né, que é uma função que para cada x que você pega lá na bola, leva aqui na maior raiz, quando você intersecta essa reta com a esfera, ela é de classe C infinito. Além disso, repara que quando você tem, ó, que essa norma de x aqui é exatamente 1, então, ó, esse termo dessa multiplicação aqui, ele some, né? Então, ó, você fica com a raiz desse termo aqui. Ah, perdão, eu tinha esquecido o quadrado, né? Esse termo aqui, ele tem um quadradozinho bem aqui, né? Vem daqui de cima, ó. Então, você fica com a raiz desse termo ao quadrado. Essa raiz, ela vai sair positiva. Consequentemente, como aqui você tem um menos 2,
vai poder cancelar, e aí você vai ficar com essa expressão aqui, a de x vezes isso, igual a zero. Só que essa expressão aqui do módulo ao quadrado não pode ser zero, porque f de x é diferente de x. Então, sobra que a de x tem que ser zero. Então, com essa observação, se nós tivermos a norma de x igual a 1, então a de x é igual a zero. E o que é que isso aí está querendo dizer? Está querendo dizer que quando você escolher um x que já está aqui na borda, a nossa função aqui nesses pontos da borda se comporta como uma função nula. É isso que está querendo dizer, beleza? Aí agora vamos definir uma família de funções. Então, definir a família de funções φt dessa forma: x mais t vezes a de x, que multiplica x menos f de x. Então, veja que em particular a função psi, que está de R cartesiano B em B, que é definida por psi de tx igual a psi t de x, é uma função, né, que pertence a ser infinito, pelo menos localmente, né? Porque tudo aqui na expressão de psi t é ser infinito, né? A gente acabou de ver que é ser infinito, isso aqui a gente sabe que é ser infinito, né? A identidade vezes x também é ser infinito. Então, tudo é ser infinito. Então, essa aplicação, né, que associa a cada tx, né, a cada par tx, psi t em x, é uma aplicação ser infinito. Em particular, olhando para essas φt, quando a gente tem φ de zero em x, que é quando você substitui t igual a zero, você tem exatamente x, né? E quando você tem psi1 em x, é quando você substitui t igual a 1. Então você fica com x mais a de x, que multiplica x menos f de x. E o legal aqui de psi1 é que essa aplicação tem imagem aqui na esfera. Por que tem imagem aqui na esfera? Porque esse a de x é exatamente a solução t da nossa equação da reta que faz ela intersectar a esfera, né? Então, a de x, como a gente fez aqui na construção, ele é exatamente um múltiplo t que você escolhe, de modo que x mais t vezes x menos f de x intersecta aqui a nossa esfera unitária. Então, por isso que essa imagem aqui está na esfera, beleza? Então, se está na esfera, significa que quando você faz a norma, essa norma aí dá igual a 1. Aí agora, seja det de j φt de x o determinante do jacobiano de φt de x, tá? Então, nota o seguinte, veja que a nossa aplicação psi0 ela é igual a x, ou seja, ela é a aplicação identidade, né? Então, quando você faz a derivada de psi0 em x, ela é exatamente a aplicação identidade, né? Porque a gente sabe que a derivada de uma transformação linear é ela mesma, como aqui nossa psi0 é uma transformação linear identidade, então a derivada é ela mesma. Então isso significa que a matriz jacobiana de psi0 em x, isso é exatamente a identidade, tá? Aqui, matriz identidade. E aí, o que é que significa? Significa que quando você pega o determinante aqui da matriz jacobiana de psi0 em x, isso é igual a 1, né? Porque é o determinante da identidade. E isso acontece para qualquer x pertencente a B. Aí agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui o jacobiano para essa funçãozinha aqui, psi1. Vai ser o seguinte, parte dessa relação aqui, tá? A gente sabe que a norma de psi1 de x é igual a 1. Então, a gente pode fazer o seguinte, como a norma de psi1 de x isso é igual a 1, então eleva ao quadrado, né? A norma de psi1 de x ao quadrado, isso aí é a mesma coisa que 1. Então aí você deriva e usa a regra da cadeia. Então aí derivada do módulo ao quadrado é 2 vezes o módulo de psi1 de x vezes a derivada, né? E isso aí dá igual a zero, né? Derivada aqui do número 1 do lado de cá é zero.
Só que aí, ó, norma de psi1, isso é igual a 1. Então, isso vai significar que psi1' de x é igual a 0. Então, aí, quando você pega o determinante jacobiano, aqui de psi1 de x, isso aí é o determinante da matriz nula, que é igual a 0. Aí, agora vem o passo essencial para a nossa demonstração, que é o seguinte, ó. A gente faz uma definição, definindo I de t igual a integral sobre a bola unitária fechada, nosso B, né? Exatamente, ó, desse determinante do jacobiano de psi_t em x dx. Faz essa definição aí. Isso aí é uma integral multidimensional, tá? Quando eu falo dx aqui, isso está significando dx1 até dxn, tá? Isso é uma integral múltipla. E aí a gente sabe o seguinte, ó. A gente sabe calcular quem é I de zero. Por quê? Porque I de zero é exatamente a integral em B do determinante jacobiano de φ0 de x, né? Isso aqui dx. Só que aí, esse determinante jacobiano de psi0, a gente viu bem aqui que é exatamente 1, né? Então, ó, isso aí fica igual a integral em B de 1 dx. Só que a integral de 1 a gente sabe que é o volume de B, beleza? Só que aí a gente também sabe calcular I de 1, porque a gente tem a expressão do jacobiano, né? I de 1, isso é a integral em B do determinante jacobiano, né? De psi de 1 de x dx. Só que aqui em cima, ó, a gente fez esse determinante, ó, esse determinante deu 0. Então, se o determinante dá 0, fica a integral de 0, né? Integral em B de 0 dx. Integral da função nula é 0. Então, o que é que a gente tem de conclusão? Então, a gente tem que I de 0 vai ser o volume de B e I de 1 vai ser 0. Agora, vamos explicar como é que a gente vai obter uma contradição, porque lembra que a nossa prova é por contradição. A gente está supondo que não existe ponto fixo. Então, a contradição vai ser obtida da seguinte forma, ó. Nós provaremos que a funçãozinha aqui, I de t, definida por essa integral, é uma função constante. Mas aí vai dar uma contradição aqui, no que nós obtivemos aqui em 2 asteriscos, né? Porque como é que ela pode ser constante se em 0 ela é uma coisa e em 1 ela é outra, né? Então não pode. Então a contradição vai ser dessa forma. Agora, uma coisa que talvez não seja tão óbvia é isso aqui, ó. Note que I de t é um polinômio, pois a gente tem que esse determinante jacobiano aí da nossa psi_t em x, isso fica nessa forma, ó, somatório desde igual a 1 até n, de funções que dependem de x, que eu vou denotar por eta i de x, vezes t elevado a i, tá? Portanto, quando você integra, né, as integrais são lineares, elas passaram aqui só para essa eta e continua polinômio. Então, de fato, a i de t ela é um polinômio. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor, tá? A gente vai precisar aqui da expressão das funções coordenadas de φt, né? Porque veja que φt, isso aqui leva vetor da bola, leva aqui num vetorzinho de Rn. A expressão em coordenadas de φt é a seguinte, ó. Φt de x, como ela é x mais t vezes a de x vezes x menos f de x, então ela pode ser escrita em coordenadas dessa forma, ó. x1 mais t vezes a de x. Não vai colocar a i de x não, porque a de x é um número real, tá? Então, a de x aqui vai ficar junto com todas, não vira função coordenada não, viu? Então, fica isso, vezes aqui x1 menos f1 de x. Isso aqui é a primeira coordenada. E aí você vai até a coordenada n, né? Que seria xn mais t vezes a de x, xn menos fn de x. Então, quando você vai construir aquela jacobiana, que seria a jacobiana de φt em x, isso aí é uma matriz que é da seguinte forma, né? Você pega a primeira coordenada, essa funçãozinha aqui, e deriva com respeito a x1 até xn, né? Então, ó, na primeira, derivada disso aqui com respeito a x1, vai ficar 1 mais t vezes a derivada parcial com respeito a x1 de todo esse termo aqui, ó, a de x. E aí, quando você pega ele de novo e deriva dessa vez com respeito a x2,
o x1 vai morrer, né? E vai ficar a derivada em x2 nesse termo. Então aqui a entrada do lado, né, fica derivada com respeito a x2. Você pode colocar o t na frente, né? E aqui fica a de x, x1 menos f1 de x. E aí você vai fazendo, tá? A linha. Quando você for fazer a segunda linha, você vai ter aí aqui, ó, derivada com respeito a x1, só que aqui a função coordenada agora, ela contém a de x, e aqui contém x2 menos f2 de x, beleza? Aí aqui quando você está na segunda entrada, você vai ficar com x2 mais t a de x, x2 menos f2 de x. Então aqui quando você deriva parcialmente, fica 1 mais t vezes derivada com respeito a x2 de a de x vezes x2 menos f2 de x. E aí você vai. E aí você vai fazendo isso aí, né, para todas as linhas. Então, primeiro, aqui tem pouca coisa, mas o que é que eu quero que você perceba? Por exemplo, quando você calculou o jacobiano lá em t igual a zero, eu disse para vocês, né, que esse jacobiano dá a identidade. E aqui por essa expressão, você, mesmo tendo pouca coisa, você percebe que realmente dá identidade. Porque, ó, exceto os elementos da diagonal, que sempre eles vão ter um número 1, né, aqui, ó, número 1, o restante, ó, depende linearmente de t. O tzinho, ó, fica aqui na frente. Então, quando você aplica t igual a zero, todos os elementos eles vão zerar, exceto a diagonal, né, que vai ficar com esses números 1 aqui. Por isso que, de fato, né, o jacobiano em zero, em t igual a zero, né, isso dá identidade. E aí, quando você faz o determinante, dá 1, beleza? E aí, por que é que eu estou dizendo aqui para vocês, né, que o determinante do jacobiano de psi em t, em geral, é dessa forma, né? É um polinômio aqui em t. Porque, ó, veja que ela depende exatamente de t, né? Ela depende linearmente de t. Então, quando você faz as multiplicações necessárias para fazer o determinante, sempre você vai estar multiplicando ou números, né? Por exemplo, 1 com 1, ou então funções aqui que dependem de t e de x, né? Entre elas. E aí as funções de x você vai multiplicando, vai formando novas funções de x e os t's também, né? E de fato, o grau máximo aí que você consegue chegar com essas multiplicações de t é n. Imagina, por exemplo, imagina aí que você está no caso, né, de dimensão 2, né? A matrizinha ela terminaria bem aqui. E aí quando você fazer o determinante, você vê que o grau máximo atingido aí é 2, né? Então, o mesmo ocorre em geral. O grau máximo aí que vai ser atingido é n. Por isso que esse determinante aqui ele dá um polinômio de grau n, beleza? Então aí fica um exercício de análise para vocês, ó. O exercício é o seguinte, ó, polinômios constantes no intervalo, eles são constantes, tá? Ou seja, esse exercício diz que é impossível você ter um polinômio que é constante no intervalo que não é totalmente constante no domínio inteiro. Então, sabendo que isso aqui é verdade, né, que fica como exercício, basta provar que I de t é constante em algum intervalo. Então aqui ó, já dei uma facilitada no problema, porque veja que o nosso objetivo seria mostrar que I de t é constante. Isso para todo t, né? Só que aí eu já dei uma reduzida, ó, como I de t é um polinômio, e eu sei que é verdade o enunciado desse exercício, então basta provar que I de t é constante em algum intervalozinho, tá? Digamos aqui, ó, 0 delta. Se a gente conseguir provar isso aqui, então está provado que I de t é constante e daí vai fornecer a nossa contradição. Então vamos lá. Ó. Considera g uma função daqui de b em Rn, uma função aqui de b em Rn de classe sem infinito, definida por g de x igual a de x vezes x menos f de x. Então veja, ó, como a gente sabe que f é sem infinito e que a é sem infinito, então tem sentido, né, definir g desse jeito e dizer que é sem infinito. Como B é compacto, né, porque a bola fechada é um exemplo de um conjunto compacto, e a aplicação derivada G', que vai aqui de B, lá nas aplicações lineares de Rn em Rn, é contínua. Isso porque, né, G é sem infinito, então a aplicação derivada é contínua. Então, como ela está definida no compacto, ela é limitada, né? Função contínua definida em compacto, lembra que é sempre limitada, né? Então, ó, a norma de G' de x, isso é
menor do que m para todo x em B. Aqui m maior do que zero é uma constante, tá? É um número real positivo. Nós sabemos mais uma coisa aqui sobre g, né? Sabemos que g de x é igual a zero para todo x que pertence à esfera unitária, né? Ou seja, para todo x que tem norma igual a 1. A gente fez isso bem aqui atrás, quando a gente estava definindo ainda a gente viu que a é infinito e a gente observou que se norma de x é igual a 1, a de x vai ter que ser igual a zero. Então, a gente sabe que na esfera unitária, essa g vai ter que se anular, né? Então, essa expressãozinha aqui é quem anula g, tá? Quando você está nos pontos de norma 1. Então, com isso, nós podemos estender g continuamente a uma função de Rn em Rn. Como é que você faz para fazer essa extensão? Você faz o seguinte, você define g de x igual a zero para x que está fora da bola, né? Isso aí por que é contínuo, né? É exatamente porque você sabe que ela se anula na fronteira, né? Você tem que a g ela é igual a zero quando você está nos elementos de norma 1. Então, a partir dessa linha de azul aqui, que seria a esfera unitária, ela é zero. Então, é só por fora continuar definindo ela como sendo zero, né? Você define zero a partir daqui da fronteira para fora. Então, ela é uma função contínua em todo o Rn quando você faz isso. Beleza? Aí agora faça o seguinte, dado y pertencente a B e t fixado, seja t uma aplicação aqui do Rn em Rn definida por t de x igual a y menos t vezes g de x. Tem sentido essa aplicação, tá? Isso porque a nossa g, a gente conseguiu estender ela para todo o Rn como sendo nula fora da bola unitária, né? Então, isso aqui está bem definido, beleza? Então, a gente consegue a seguinte relação aqui, analisando a norma de t de x1 e t de x2. A gente consegue, né, que isso aí é a mesma coisa que a norma de t vezes g de x1 menos g de x2. Isso fica assim exatamente porque quando você faz t de x1, fica y menos t de g de x1. E na tx2 vai ficar y menos t g de x2. Então o y cancela com... Então o y de uma cancela com o da outra e fica exatamente t g de x1 menos g de x2. E aí você pode colocar para fora, por definição de norma, né, o módulo de t, e aí fica g de x1 menos g de x2. Agora você vai usar a desigualdade do valor médio, tá? Porque no Rn nós não temos teorema do valor médio, mas a gente tem em forma de desigualdade na norma. Se você não lembra do enunciado, eu vou deixar aparecendo aí no card o vídeo do teorema da função inversa, que no meio da demonstração lá a gente dá o enunciado da desigualdade do valor médio. E aí você pode relembrar de lá. Mas dá exatamente o seguinte, fica aqui o módulo de t, e aí você troca essa norma de g de x1 por g de x2 pelo supremo, com C aqui no segmento de reta que liga x1 até x2, da norma lá da derivada, e aqui norma de x1 menos x2. Só que aí a gente tem que a norma da derivada é limitada por m, né? A gente viu bem aqui. Então, isso aqui fica menor ou igual do que módulo de t, m, módulo de x1 menos x2. Eu fiz bem sem formalidades, mas para utilizar a desigualdade do valor médio não é de todo jeito não, tá? A gente precisa que nós estejamos trabalhando com um conjunto que consiga conter o segmento de reta x1, x2. A gente tem que pegar um conjunto que contém esse segmentozinho aqui de reta. Por isso que, em geral, o enunciado da desigualdade do valor médio, ela pede que você tenha um conjunto aberto convexo, tá? Para que isso aqui faça sentido. Nesse caso, você vai ter que fazer uma análise. Quando x1 e x2 estão em B, se ambos estiverem no interior, não tem nenhum problema, porque a bola ela é convexa, né? Quando um deles aí está na fronteira, então significa que a G ela se anula, mas aí você pode limitar o módulo da G pelo da derivada e aí você consegue fazer. Quando você tem um que está dentro e outro que está fora, você faz outra análise. E quando ambos estão fora, aí é o caso mais trivial, né? Porque quando ambos estão fora, a G ela se anula em ambos e aí você fica essencialmente com
essa parte aqui dando 0, e é claro que vai ser menor ou igual do que essa aqui. Então, o terceiro caso é o mais simples. Então, eu deixo para vocês também fazer essa análise, ver que em todo caso funciona aqui essa desigualdade. Então, aí, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai limitar o módulo de t, bem aqui, para que a gente tenha uma contração, tá? Porque aí ó, a gente está com t definido de Rn e Rn, que é um espaço métrico completo. Se a gente tiver que isso aqui é uma contração, então a gente usa o teorema do ponto fixo de Banach, que consegue um ponto fixo para essa aplicação t. Então, ó, se a gente fizer o seguinte, vamos reduzir aqui o módulo de t. Se a gente tiver um ΔI bem menor do que 1 sobre m, e a gente tiver o t entre 0 e ΔI, então ó, o módulo de t, isso vai ser menor do que 1 sobre m, né? Porque ele é menor do que delta, que é menor do que 1 sobre m. Então, quando você tem módulo de t vezes m, isso é menor do que 1. Então, com essa escolha de delta, a gente conclui que nossa aplicação t é contração, lá no nosso espaço Rn, né? Espaço métrico completo. Então, o que é que acontece? Pelo teorema do ponto fixo de Banach, existe um único ponto fixo, né? Então, existe um único x, tal que t de x é igual a x. A gente tem o teorema do ponto fixo demonstrado aqui no canal, eu vou deixar o link aparecendo também aí no card para vocês darem uma olhada, caso vocês não conheçam. Então, o teorema do ponto fixo de Banach garante isso, né? Que vai existir um único x, tal que t de x é igual a x. Para melhorar a notação, eu vou denotar esse ponto fixo como xt, tá? Tal que t de xt é igual a xt. Isso porque já eu vou relacionar esses pontos fixos xt com a aplicação psi-t. Então, por isso que eu estou denotando assim. Aí, beleza. Você conseguiu o único ponto fixo, agora eu vou mostrar mais uma coisa. Eu vou mostrar que esse ponto fixo, ele está aqui na bola. Ou seja, eu vou mostrar que a norma de xt é menor ou igual que 1. E aí eu vou fazer por absurdo, tá? Suponha que seja o contrário. Suponha que a norma do nosso xt seja maior do que 1. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que g em xt, isso é igual a 0. Por quê? Porque nós definimos g fora da nossa bola como sendo igual a 0, né? Definimos ela continuamente dessa forma. Ela se anula fora da bola. Como aí norma é maior do que 1, significa que o ponto xt está fora da bola. Então, consequentemente, g de xt é 0. Mas aí, o que é que a gente tem? A gente tem ó, que nosso xt é exatamente t em xt, porque é ponto fixo para t, né? Mas quem é a definição de t? A definição de t é y menos t de g de x. Ou seja, isso aqui é y menos t g de xt, né? Só que aí, como a gente viu bem aqui, g de xt isso é 0. Então, xt tem que ser igual a y. Só que y, ó, onde é que ele está? Y está em b, né? Mas y pertence a b. Se y pertence a b, significa que a norma dele é menor ou igual do que 1. E aí a gente chega num absurdo, né? Absurdo porque se o y é exatamente xt, dessa expressão aqui, a gente teria que a norma de xt é menor ou igual que 1, só que dessa daqui, t seria maior do que 1, né? Então dá uma contradição. Então, ó, necessariamente a gente tem que o nosso xt ele está dentro da bola. Consequentemente, quando você tem t entre 0 e ΔI, as aplicações psi-t de b em b são objetivas. Por que são objetivas? Porque olha só o seguinte, olha o que a gente fez aqui com esse argumento de ponto fixo. A gente pegou qualquer y em b, né? E aí a gente mostrou que definida essa aplicação, a gente consegue um ponto fixo para essa t, né? Só que aí, ó, preste atenção numa coisa. Como é que a gente poderia mostrar que essa φt aqui é objetiva, né? Deixa eu colocar aqui, ó, de fato. Como é que a gente pode provar que é objetiva? Tome y pertencente a b. Queremos mostrar que existe único x em b, tal que essa psi-t em x, isso vai dar y, né?
E é assim que você mostra que é bijetivo, né? Você escolhe um y aqui em B e mostra que existe um único x em B, tal que se t de x é igual a y, né? Quando você inclui aqui a palavra único, você está dizendo que é sobrejetivo e injetivo ao mesmo tempo, portanto bijetivo, beleza? Então vamos fazer isso aí, ó. Então escolheu o y, aí o que é que você faz? Você pega e volta para cá, ó, argumento do ponto fixo. Dado o y, você pega e consegue mostrar que existe um único ponto fixo para essa t, dado o y. Então, dado esse y aqui, que é qualquer, a gente tem que xt é igual a t de xt, né? É possível, usando o argumento lá do ponto fixo, existe um único xt em B, de modo que isso aqui acontece. Beleza, só que aí expande a expressão aqui do teu t de xt. Isso aí é a mesma coisa que o y mais t vezes ag em xt. Só que aí expande a expressão de tua g. A tua g, ó, é exatamente a de x vezes x menos f de x. Só que vai ficar em xt, tá? Porque aqui a aplicação é em xt. Então, ó, é exatamente y mais t vezes a de xt vezes xt menos f de xt. Beleza? Ah, perdão, aqui é um sinal de menos, tá? Então aqui dá uma consertada. Porque a nossa t, ó, ela é definida como y menos tg de x. Então tem esse sinalzinho de menos aqui no meio. Perfeito. Aí o que é que você faz? Pega essa expressão daqui e joga lá para o outro lado para ficar junto com xt. Então isso implica, ó, que y vai ser exatamente xt mais t de a de xt e aqui xt menos f de xt. Só que o que é essa expressão aqui do nosso lado direito? Isso é exatamente se t em xt. Tá? É só lembrar da definição, ó. É porque já tem muita coisa, mas é só lembrar, ó, da nossa expressão de psi t. Tá bem aqui, ó. Coincide exatamente com essa, só que aplicando em xt. Então aí, ó, repara que o argumento do ponto fixo, ele te deu o único elemento cuja imagem por psi t é exatamente y. Então aí está mostrado que realmente é bijeção, tá? Qualquer y que você pega em B, por meio do argumento do ponto fixo, você consegue essa relação, e aí organizando essa relação, você consegue chegar que y é a imagem desse único ponto xt por psi t. E aí ela é, consequentemente, bijetiva. E agora nós vamos concluir, ó. Presta bem atenção como a gente faz, ó. Tomando agora um delta positivo, tal que esse delta é menor ou igual do que o delta 1, né, para que funcione tudo que está ali em cima. De fato, para que funcione que se t é bijetiva, né? E tal que o nosso determinante jacobiano de psi t, que ele seja positivo. Isso aí para todo t que pertence ao intervalo 0 delta e x na bola. Faz sentido esse determinante aqui positivo numa pequena vizinhança aqui de 0? Isso porque, ó, a função determinante aqui em t igual a 0, ela é igual a 1, portanto ela é positiva. Só que a função determinante, a gente sabe que ela é contínua, né? De fato, ela é um polinômio, né? Então, sendo ela contínua aqui em t igual a 0, né, e isso para todo x da bola, então a gente usa essencialmente aquele teoremazinho, né, teorema da conservação do sinal. Significa que pertinho do zero, né, no intervalo aqui, digamos, 0 delta, esse determinante ainda se mantém positivo. Então faz sentido pegar esse deltazinho de modo que esse determinante aqui seja positivo para todo t que esteja entre 0 e esse deltazinho, tá? E faz sentido pegar ele menor do que o delta 1 para que a gente mantenha essa consequência aqui das psi t serem bijeções. Então, beleza, né? Show! E agora, ó, vamos utilizar outro teorema poderosíssimo, né? É um teorema que também já está demonstrado aqui no canal. Eu vou deixar também no card, caso você
não conheça, que é o teorema da função inversa. Então, ó, pelo teorema da função inversa, como a gente tem esse determinante aqui positivo, que é hipótese fundamental para que o teorema da função inversa funcione, significa que as psi-t, elas são difiomorfismos na bola, tá? Pelo menos no interior da bola. Então, ó, pelo teorema da função inversa, para todo t entre 0 e delta, a aplicação psi-t da bola na bola é bijetiva, com inversa psi-t a menos 1, diferenciável no interior da bola. Em resumo, né, a φt é difiomorfismo no interior da bola. De fato, se você está bem lembrado de análise no RN, como a gente tem que a φt ela é de classe sem infinito, essa psi-t aqui no interior dessa bola ela é de classe sem infinito também, tá? Mas é suficiente para a gente saber que é difiomorfismo. Isso aqui já é suficiente porque a gente vai usar o teorema de mudança de variável. Então, a parte que eu vou detalhar um pouquinho mais, explicar melhor, que foi a parte que eu não gostei muito lá da demonstração do livro, é o final, tá? Que o final não ficou muito bem claro. Que você finaliza da seguinte forma, ó. O que é que você descobriu? Você descobriu que essa aplicação aqui é difiomorfismo no interior da bola para ter aqui entre 0 e delta. Foi isso que você descobriu. Então, a minha conclusão é o seguinte, ó. Quem é que vai ser o nosso I de t? A definição de I de t é a integral sobre a bola do determinante jacobiano de φt dy, né? Beleza. Só que aí, bem aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar o teorema de mudança de variável. Então, ó, vamos lembrar aqui, ó, a gente fez bem no comecinho. Teorema de mudança de variável, no caso em que a função fzinha pequena é igual a 1, né, que seria esse daqui de baixo. Você tem, ó, de um lado o determinante jacobiano da função. Nossa f aqui nesse caso é exatamente as psi-t com t entre 0 e delta. Então, usando o teorema de mudança de variável, a desigualdade aqui da direita para a esquerda, a gente tem que ser a integral de 1 de f lá no conjunto que está aqui embaixo, né? Então, ó, usando o teorema de mudança de variável, para a nossa f grande igual a essa psi-t, isso dá a integral sobre psi-t de b de 1 dx. É isso aí, beleza? E aí, por que tem sentido o uso do teorema da mudança de variável? Porque a gente mostrou que essa φt é difiomorfismo, né? Então, tem todo sentido em usar, tá? Pode usar sem problema. Aí você, não, mas é difiomorfismo só no interior, mas a integral aqui de B ou do interior de B dá a mesma coisa, tá? É invariante. Exatamente porque o conjunto fronteira tem o que a gente chama de medida nula. Então, sem problema nenhum, você pode fazer isso. E outra coisa que você pode perguntar, sim, professor, mas o determinante lá no teorema de mudança de variável, ele é positivo, né? O determinante ele tem um módulo, né, para que seja positivo. E por que que aí a gente está usando sem ter o módulo aqui? Porque a gente sabe que para esse 0 delta, a gente tem bem aqui na hipótese, ó, para esse 0 delta, esse determinante aí ele é estritamente positivo. Então, você usar ele assim ou usar com o módulo, dá no mesmo, tá? Porque ele já é positivo. Então, dá exatamente isso, ó. Só que aí a gente sabe que é bijetiva entre a bola, né? Então, a gente sabe que a imagem de B é a mesma coisa que B, né? Só que aí o que é isso aí? Isso aí é exatamente, ó, o volume de B. Só que quem é o volume de B, né? O volume de B ó, é exatamente I de zero, né? Então, ó, isso aí é exatamente I de zero. Então, o que é que você está mostrando, né? Você está mostrando ó, que para todo t nesse intervalozinho 0 delta, você tem que o I de t ele coincide com I de zero. E aí, o que é que você conclui? Você conclui que I de t é constante em 0 delta, beleza? E aí, pelo exercício que eu deixei para vocês, polinômio constante no intervalo, ele é totalmente constante. E aí significa exatamente o que a gente queria provar, né? Significa que I de t
é constante, portanto, você chega na contradição bem aqui em 2 estrelas. Porque não pode ser constante, já que em 0 ele é de uma forma, né, ele é positivo, e em 1 ele é igual a 0. Então, quando você chega bem aqui, você chegou numa contradição. E essa contradição, ela prova o teorema de Brouwer, no caso em que f pertence a C infinito. Beleza, então está provado aí o caso C infinito. E aí, como é que a gente faz um caso geral, né? Porque o caso geral é com f apenas contínua, né? Como é que a gente faz? A gente vai utilizar um teoremazinho famoso, né? Que é o teorema de aproximação de Weierstrass. Você faz da seguinte forma, ó, chamar aqui de caso geral. Se f de b em b é contínua, pelo teorema de aproximação de Weierstrass. Para quem não conhece o teorema de aproximação de Weierstrass, ele diz que uma função contínua definida aqui num subconjunto compacto, que é o nosso caso, né, porque a gente está com a bola, e a gente sabe que a bola é um subconjunto compacto do nosso Rn, né? Então, essa f ela será um limite uniforme de uma sequência de funções C infinito. De fato, o teorema clássico, né, mostra que é uma sequência de polinômios, portanto, C infinito, né? Então, o teorema da aproximação de Weierstrass vai garantir isso, né? Que f é limite uniforme de uma sequência fk, né, com k natural, de aplicações C infinito, né, fk de b em B. Então, é isso que acontece aqui pelo teorema da aproximação. Mas aí, ó, como cada FK dessa aqui, ela pertence a C infinito, então o teorema de Brouwer para funções C infinito funciona para cada uma delas, né? Então, ó, pela parte 1, que a gente provou para funções C infinito, existe um ponto fixo, né, para cada uma dessas aplicações aí. Vamos denotar xk igual a fk de xk. Beleza, então o que é que eu estou fazendo? Só para ficar bem claro. Como o teorema do ponto fixo de Brouwer vale para cada uma dessas FK, já que elas são C infinito, que foi o que eu provei na parte 1, então para cada uma delas existe um ponto fixo que eu estou denotando aqui por xk, que cumpre isso aqui, né? Cumpre a condição do ponto fixo. Então, como B é compacto, então existe alguma subsequência xnk da sequência formada pelos pontos fixos xk para cada k, né? Tal que essa subsequência xnk, ela converge para um ponto da bola, né? Então isso aí é propriedade de conjunto compacto, né? Cada sequência que você pega tem uma subsequência convergente. Mas aí, ó, da convergência uniforme de fk para f, a gente tira o seguinte, ó, que quando a gente pega e aplica esses pontos xk, a gente tem, ó, que fnk aplicado nesses xnk, quando você toma o limite com nk tendendo para infinito, isso aí vai exatamente para f de x, né? Uma vez que você sabe que bem aqui o xnk converge para x, e como você sabe da convergência uniforme que fk converge para f, então, quando você troca aqui esse k pelos nks, né, da subsequência, a convergência continua para f. Então, aí quando você pega e aplica nesses pontos nk, então a sequência fnk de xnk converge para f de x. Só que por um outro lado, xnk é ponto fixo para fnk, para cada nk. Então, ó, isso é a mesma coisa que o limite quando o nk vai para infinito, e aí esse termo pode ser trocado por xnk, porque cada um desses aqui é ponto fixo para essa aplicação. Só que aí quem é o limite de xnk? Tá bem aqui, né? Isso é x. Então, ó, veja só que legal. A gente tem que f de x é igual a x. E isso conclui o teorema no caso geral, beleza? Então, só para recapitular, você primeiro faz o teorema para o caso da função pertencendo a C infinito, né, infinitamente diferenciável, e depois usa um argumento de aproximação pelo teorema de aproximação de Weierstrass para concluir que para qualquer função contínua você tem esse ponto fixo na bola. E isso daí conclui o teorema. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!